Esse é o primeiro podcast de 2021. Conseguimos terminar o ano de 2020, um ano atípico para muita gente. Então eu sou daqueles poucos que não consegue dizer tão mal de 2020. O meu convidado é Carlos Njai, o guineense, o luso-guineense, residente em Manchester, que recentemente foi campeão de uma competição que eu não sei dizer o nome. Como é que estás, Carlos? Como é que é, mano? Tranquilo? Olha, um bom ano, que é como tu disseste, 2020 foi para esquecer. Muita luta, muita dificuldade, pandemia e muito mais, mas eu encaro isso como uma lição, porque deu para ver que nós não podemos focar nas coisas fúteis. Aquilo que nós parecia algo assim de extraordinário, que parecia ser o fim do mundo, com esta pandemia, com o lockdown, acabas por não perceber que nada vale. O que importa mesmo é a saúde e para 2021 deseja toda a gente é saúde, muita saúde e o resto é conversa. O Carlos, para quem nunca viu, o Carlos deve ter 1,90m aí? Não, tenho 1,88m por acaso, parece 1,90m, mas é um Como sou anão, então todo gajo alto para mim tem mais que 1,90m. Então não posso estar ao pé dos meus primos porque eu sou o mais baixo deles, portanto não vale a pena. Carlos, diz-me uma coisa, tu nasceste em Portugal, és de origem e te consideras guineense. Considero-me guineense. Então vamos começar do berço. Os teus pais, de onde são da Guiné-Bissau? Pronto, os meus pais, a minha mãe é de Belama, que era a antiga capital de Bissau, na época colonial, e o meu pai é mesmo de Bissau. E eles se conheceram foi exatamente aqui em Portugal, em Lisboa, que ambos estudavam, conheceram-se, casaram-se e aqui estou eu. Eu nasci em Coimbra, em 1984, 36 anos, e foi lá que eu fiz uma boa parte da minha infância. Fiz até aos meus 6 anos, e de lá vim para Lisboa, na Reboleira, e depois mudei para a Bobadela, onde fiquei até aos meus 29 anos. E pronto, é assim a minha vida. As minhas origens, pronto, etnicamente eu sou mistura de Pepel e Mandinga. Para quem não conhece, Pepel é uma etnia proveniente de Bissau, Biungo e algumas outras regiões que não me vêm à cabeça. E Mandinga, pronto, é uma etnia muçulmana, maioritariamente muçulmana. E tu que és crente como muçulmano? Honestamente eu não sou muito ligado à religião. A minha forma de pensar, a minha ideologia é a bondade entre os homens. Se tu és bom para mim, eu sou bom para ti, é o que importa. Porque, como é que eu posso ter? Se nós formos a focar nas religiões, eu penso que a religião foi a base de muita discórdia e da violência que nós estamos a assistir hoje. Porquê? Porque toda a gente age em nome de um Deus. E baseando nesse Deus cometem-se as maiores atrocidades, tudo em nome desse Deus, e ninguém foca-se no princípio de todas as religiões, seja islamismo, cristianismo, budismo, todos dizem praticar o bem, mas as maiores atrocidades são praticadas em nome desse Deus. Portanto, há uma discrepância, há uma certa discórdia nas religiões. Então eu prefiro mais focar na bondade dos homens sem religião do que no... Mas isto não te faz ateu? De uma certa forma, é difícil estar a dizer que sou ateu, porque geralmente eu uso aquelas expressões do senso comum. Se Deus quiser, Deus te ouça, estás a perceber? Yeah. Logo fica assim um pouco confuso estar a dizer que sou ateu, mas uso essas expressões. Logo, eu prefiro abster, não me prefiro focar muito na religião. Sem querer fugir do foco. Sim, desculpa. Achas que... Eu sinto as mesmas coisas de que tu, estás a ver? Eu sou um gajo que cresceu na igreja católica. Sim, eu também fui batizado. Já pensei em ser padre e tudo, estás a ver? Eu depois do secundário estava em questão, estás a ver? Se havia uma faculdade ou se entrava tipo num seminário assim. Hoje, acho que a cena religião está em xeque, estás a ver? Está em xeque pelas pessoas, pelas doutrinas, por quem segue, pelo fanatismo. Achas que boa parte do mundo ou das pessoas que já não são tão jovens quanto nós pensam assim, ou Maria dos jovens ama Deus e Jesus Cristo? Honestamente, eu sei que eu entendo dizer uma boa questão, mas honestamente eu não acredito que há 20, 30 anos atrás se calhar havia mais adesão à igreja. Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia as pessoas estão mais desligadas, estão mais focadas no próximo, por assim dizer, no comportamento que o próximo tem para com eles, que é para eles reagirem.
se é que me entendes, aquele feedback. Já não vejo assim tanta gente, e se calhar talvez seja por isso é que tu vês agora a igreja a puxar, este novo Papa a tentar puxar os jovens para a igreja, porque eles já começam a ver também uma leve separação, uma leve distância entre a população e a igreja em si. Porque por um lado é bom pela informação, pelo acesso à informação que as pessoas têm hoje em dia, mas por outro é porque tu paras e pensas, tu olhas as notícias, tu vês assim escândalos da igreja ou escândalos a nível da religião e tu dizes, porque é que eu vou estar a seguir uma religião que não faz sentido? Hoje em dia não faz muito sentido as coisas que eles fazem e tu ficas assim um pouco perdido e é como tu disseste, acabas por te afastar. Claro, claramente. Voltando ao tema. Voltando ao tema. Tu, até os 29 anos, estiveste em Lisboa. Sim. Ou em Portugal, Lisboa, sim, em Portugal. Ou seja, os teus 30 realmente foram uma mudança de tudo. Tudo. Eu encarei os meus 30 como uma maior lição, a virada da minha vida. Porquê? Porque eu até aos meus 29, estava aqui, o que eu fazia aqui? Estava nos trabalhos de temporários, call center, publicidade e tudo mais, não tinha aquelas oportunidades de trabalho e estava a estudar, ou seja, estava depois, no entanto, a sobrecarregar os meus pais, a minha mãe, mais precisamente. Porquê? Porque eu trabalhava, estudava, depois eu estava a estudar na Lusófona, para quem não sabe, para ter uma noção, a minha propina era de 500 por mês e o que eu recebia nos call centers não dava para muito mais, então estava a sobrecarregar a minha mãe. Acabei por desistir porque não fazia sentido também um homem de 29 anos estar a viver com os pais, não ter nenhum rumo de vida, então eu decidi emigrar. Emigrei, foi aquele choque, ou seja, estás na casa dos teus pais, não tens nenhuma preocupação, estás na tua área de conforto, numa terra de ninguém. Começas lá com aquele choque, até fazer 12 horas de trabalho por dia e não tens para quem virar, para quem te acalmar, para quem te, como é que eu posso ter? Para quem... aconchego, aquele tipo, estou na minha casa, aquele alívio, não tem. Então foi ali um choque forte que eu disse, olha, isto aqui ou tu endureces ou não vais a lado nenhum. Então foi assim, quando cheguei aos meus 30, eu cheguei aos meus 30, olhei assim para o bolo e disse, que lição tive, ou seja, foi uma lição que eu tive migrei em janeiro, ou seja, em 8 meses tive uma lição que nunca nos meus 29 anos tive em Portugal. Nunca. Foi um choque, que não tens ideia mesmo. Não tens ideia mesmo. Foi mesmo algo do outro mundo. Okay. E pronto, foi assim. Tu emigras, largas os estudos aqui. Qual era o curso que estavas a fazer? Estava a fazer Engenharia Civil. Engenharia Civil. Seja, foi tudo que eu segui Engenharia Civil, porque o meu pai era engenheiro civil, já reformado. Okay. E pronto, foi ali. Estava a tentar seguir as pisadas do pai. Se me perguntares, se me quiseres que eu faça uma planta, estruturas, faço à vontade, isso tudo. Mas depois, não tive a oportunidade para, infelizmente. Okay. Foste diretamente para Manchester ou passaste por Londres ainda? Não, diretamente de Manchester. Porquê? Porque eu também não sei, eu acho que não me surgiu aquela paixão por Londres. Eu acho que toda a gente fica aquele fascínio de Londres, mas eu, além de ter os meus primos todos mais em Manchester também, que também era algo que me desse mais conforto, mas também era aquela confusão de Londres, porque muitas das pessoas que eu via que vinham de Londres, eu não sei, dão aquela sensação que Londres é o Eldorado. Não sei se me entendes, porque toda a gente que vem de Londres, vem de UK, vem aquela coisa de férias, tão descontraído, tu dizes, mas Londres é assim, é mesmo assim. Não acredito. Eu pensava que fisicamente parecem bué da fixe, mas têm um olho triste. Exatamente. Porque chegam, já começam ali a curtir, depois chegam naquele fim das férias, já começam ali como se estivesse a pensar, já vou ter que voltar de novo das 9 às 5. E eu agora começo a perceber também em parte o que é que eles querem dizer com isso, porque agora já estou no final das férias e já tenho que voltar para o trabalho, para aquela rotina e pronto. A migração não é fácil, não é? Okay. Fácil.
30 anos, começaste a trabalhar a raça normal de quem emigra, conhecer, começar a ganhar a língua, deixar de depender, que é a coisa mais importante para quem emigra, mas também tens uma passagem por futebol e só depois começas na luta. Sim, eu sempre joguei a bola desde os meus 13 anos. Futebol foi sempre era o que eu pensava até começar o jiu-jitsu, mas futebol sempre foi a minha vida. Sempre fui ligado ao desporto, sempre. Seja futebol, seja capoeira, taekwondo, natação, sempre. A minha vida é ligada ao desporto. Tudo o que eu sou hoje devo ao desporto. E comecei no futebol. Cheguei lá também, chegaram aos 30 anos, como tu sabes, a partir dos 30 o jogador já começa a entrar em declínio. Eu disse, não sei, mas vou tentar. Tentei, joguei no país de Gales, no Wrexham. Depois de lá fui jogar mais 2 épocas em Manchester, mesmo numa liga básica, pequena. E depois cheguei aos 33 e disse, já não está a dar, os joelhos já não aguentam, o frio também já começa a pesar, porque parecendo que não, o frio daqui é completamente o frio de lá, e depois que apanha já neve, já o corpo já não está a aguentar. E eu disse, então agora o que é que eu vou fazer? Cheguei aos 33, sempre praticaste desporto a tua vida, tudo o que tu fazes está ligado ao desporto, tens de fazer alguma coisa. O que aconteceu? Encontrei um amigo meu, que é o Plínio Barai, que ele convidou-me para ir lá assistir ele a participar numa competição de jiu-jitsu, e pronto, foi uma paixão, porque depois dele encontrei mais outro amigo meu que por acaso estudámos juntos, que tem piada que ele comentou comigo na altura que é para fazer e eu recusei, e atualmente é faixa preta, e pronto, vi lá e ele disse, olha, eu vou dar aulas no dia seguinte. Eu disse, está bem, apareci lá e já vão 4 anos que eu estou a praticar isto. Há mil desportistas, principalmente africanos, que têm anos e anos de tatame, anos e anos, e nunca tiveram a possibilidade de participar em grandes slams. Tipo, claramente que o viver na Europa ajuda. Sim. Mais próximo das organizações, das instituições. Estás então num dos primeiros países do mundo, ajuda mais ainda. 4 anos de jiu-jitsu, tipo campeão, e mais importante ainda, escolheste a Guiné-Bissau para competir. Há alguma estratégia de marketing aí, ou é mesmo o amor à terra-mãe? Não há estratégia de marketing, isso eu posso te garantir. O porquê do amor à Guiné-Bissau é como tu disseste, e com razão, poderia ter escolhido Portugal porque é o país que me acolheu, eu nasci lá, fiz-me homem aqui na Europa. Uma coisa que os meus pais sempre tiveram preocupação é me manter ligado à terra-mãe. Então eu fui a Bissau com 4 anos de idade. Os meus 4 anos de idade fui a Bissau. E eu garanto-te que a sensação que eu tive lá em Bissau, mesmo com aqueles 4 anos de idade, eu nunca tive aqui na Europa. Desde a temperatura, o cheiro, o calor humano, a forma como tu és abordado lá. E o mais importante é quando tu sais, tu olhas e tu vês, não, este é meu semelhante, eu sou igual a ele, não há nenhuma diferença, não há nada. E vendo isso é impossível tu dizeres que não, eu não vou ser guinense, vou ser português. Não, porque é a minha essência. Eu sou África. Tu és África. Os nossos filhos são África. Por mais que nós queiramos dizer que não, nós nascemos na Europa, como muitos gostam de dizer, eu sou português, mas filhos de pais guineenses ou filhos de pais angolanos. Não, tu és guineense, tu és angolano. Não há aqui distinção. Isso é o que tu és, é a tua essência. Não faz sentido, para mim não me fazia muito sentido estar a competir com Portugal. Não é que eu esteja a renegar, não, eu agradeço imenso, mas é o que eu sou, não me estou a ver a representar outro país. Eu, como africano, agradeço e acredito que a Guiné-Bissau toda deve agradecer também. Obrigado pela força. Antes de explicar essa cena das faixas e como é que alguém que não está lá, eu penso que na minha cabeça tens de ter muito tempo para começar a competir de verdade, profissionalmente, estás a ver? Quero perceber uma coisa, tu largaste os estudos na lusófona, mas também te agarraste na Inglaterra. Sim, porque esse também foi um dos acordos que eu fiz com a minha velha. Para quem não sabe, o meio africano mesmo não dá, é sagrado mesmo. Canuda dela. Mesmo no futebol também, eu tenho piada que eu sempre no futebol jogava até ao segundo período.
Porquê? Porque no primeiro período tinha 3 negas, a minha mãe dizia, chegava ao segundo período, em vez de baixar, aumentava, ela dizia, acabou. Então o terceiro período era mesmo para matar, para passar de ano. Então não havia futebol. Certo. E ela sempre me disse, tu podes fazer o que quiseres, mas tu tens que me trazer o diploma. Dia por onde der, tens que me trazer o diploma. Então, quando eu abandonei a faculdade, para já, vai quase uma semana, ou uma semana e meia para lhe contar que... Homem adulto. Homem adulto, para dizer, olha, não vai dar. E para lhe dizer isso foi como foi chegando e dizer, olha, eu preciso fazer o exame, tenho que pagar a propina, dar aqueles pequenos toques que é para ela começar a coisa. E ela sempre me dava aquela olhada, não me dizia nada, só me dava olhada. Depois eu lá tive coragem e disse, olha, não está a dar, não sei o quê. E custou-me por acaso, porque ela baixou a cabeça, tipo, ela sentiu-se que falhou. É a pior coisa. Eu agora que tenho um filho, eu já estou eu imagino a dor dela, porque não há nada pior para um pai ver que tu falhaste com o teu filho, o básico que é na escola. Qualquer pai ou qualquer mãe é alimentar o filho, pôr-lhe o teto, comida e fazer com que ele estude. Então, se tu falhas com os estudos, tu ficas fracassado. Eu vi isso nos olhos da minha mãe. Então eu disse, olha, mas eu garanto que eu vou trazer o diploma. Então o que eu fiz? Os primeiros 2 anos, 2, 3 anos foi trabalhar, que é a vida mesmo de imigrante. Trabalhei desde armazém, limpeza, bares e o que possas imaginar. E quando eu me consegui estabilizar, aí entrei para a faculdade. Fazer ciências de computação e pronto, e até agora está a correr bem e se Deus quiser, próximo ano ou o ano a seguir já tenho o meu diploma e realizo o sonho da minha mãe e da minha avó, que é o que mais importa agora. A nossa luta para dar o canudo na mãe, mas acho que isso também é uma missão que tem muito a ver com a cena histórica, porque eu obviamente acredito que nós vamos conseguir nos afirmar como negros na Europa quando tivermos de igualdade com os nativos caucasianos. Então a escola tem muito a ver com isso. Tem tudo a ver, porque acho que nós culturalmente, a primeira coisa que nossos pais dizem é tens de estudar, e tens de estudar 2 vezes mais que o teu colega do lado. Ou seja, tu nunca podes dizer que lá porque vocês falam de igual para igual, que a tua oportunidade vai ser igual à dele. Nunca vai ser. Então é como se tu para ser bom tens de ser o melhor. Tal e qual. Caso contrário, faz-me lembrar do tempo em que aqui se via um preto num carro e definitivamente era um jogador da bola, não podia ser outra coisa qualquer. Exatamente. Um traficante, pronto, imagina. Ou jogador da bola ou traficante. E nunca te olhavam ou nunca te abordavam, mesmo hoje em dia, mesmo tendo o diploma, eles nunca te abordam da mesma forma que eles abordariam um nativo. Nunca te abordam, mesmo tendo o diploma, mesmo sendo doutor. Há sempre alguém, mesmo que, por exemplo, em 10 pessoas, há sempre um que vai te abordar de uma forma, vai te testar. E pronto. E se tu falhares nesse teste, os outros todos caem-te em cima. Mas, brother, acredito que com os nossos putos vai ser bem diferente. Nós estamos a preparar isso. Sim. Acho que os nossos pais já queriam isso, mas não souberam nos preparar para isso. E acredito que nós vamos conseguir preparar os nossos putos para essa batalha eterna. Sim, porque, como é que eu posso dizer, eu por acaso, isso são temas que eu também falo com os meus amigos, é um problema comum. Não podes dizer que só aconteceu a mim ou ao Carlos, não aconteceu ao Eddie, ou não aconteceu, por exemplo, ao João. Não, acontece a todos, é uma dificuldade que é padronizada e já está mesmo na sociedade. Então, a conclusão que eu cheguei aos meus amigos é que a primeira geração, a geração dos nossos pais, foi aquela geração que saiu da África para melhor condições de vida. Ou seja, eles é como se fosse aquela geração de calar e ouvir, se é que me entendes. Porquê? Porque eles não tinham muitas oportunidades, então as oportunidades que eles tinham, eles agarravam com unhas e dentes. E se nós fizéssemos alguma coisa, diziam não, cala-te, tens que calar, tens que ouvir, tens que obedecer. Já nós não. Nós porquê? Porque nós sentávamos na escola com eles, crescemos com eles, conhecemos como é que eles pensam. Então, nós agora, a nossa batalha é mais uma batalha mais intelectual, mais nos postos de trabalho. Então, agora, o trabalho que nós vamos ter agora com os nossos filhos vai ser do quê? Vai ser formá-los para que eles, quando chegarem à fase adulta, não só tenham que batalhar
falhar a nível de trabalho, mas tenho que saber argumentar com eles. Porquê? Porque eles para nós pensam que nós, africanos, somos violentos. Nós sabemos resolver as coisas com a agressividade. Tu, se fores a ver, eu lembro-me quando eu era mais novo, aquela brincadeira de preto aqui, preto ali, não sei o quê, eu irritava-me, eu queria reagir com violência. O que é que eles faziam? No momento que eles começaram a ver que eu ia reagir com violência, eles iam para a professora ou para a cantina. E a cantina vinha ter comigo, vinha-me repreender, porque nem queria saber o que é que eu estava a dizer, que o motivo. Yeah. Vinha logo repreender. E nisso tudo, pá, nós notámos que, pronto, está mesmo já estruturado para eles, porque nós somos agressivos, nós somos violentos. E depois houve um ano, há 2 anos, que eu fui ter, estava pronto a falar com os tios, tios, tipo os pais dos meus amigos. Sim. E ele disse uma coisa incrível, ele disse: branco, ou seja, homem branco, sim, tem lugar para o na sociedade. Se o bully, que o bully, ou se o faz aqui, que quer a pensa que não faz, é ter lugar para o bully. Ou seja, quer dizer que o homem branco já tem um lugar para ti já definido na sociedade. Faça o que fizeres, tu fizeres aquilo que eles estão à espera que tu faças, eles já te vão pôr lá, ou seja, que é a prisão. Ou seja, basta só tu gritares ou fazeres um movimento assim brusco, já vem a polícia, já vem a segurança, já vem quem quer que seja, já vai tomar a medida contigo. Não sei se já te ocorreu isso. Claro. Obviamente. Então, o nosso jogo agora com os nossos filhos é mudar essa vertente. É fazer com que eles saibam como contra-argumentar nas regras deles. Porque encara a Europa como uma mesa de xadrez. Se o tabuleiro é deles, como é que vais conseguir mexer? Como é que vais conseguir mudar as regras de jogo se estás no tabuleiro deles? Yeah. Tens de jogar com as regras deles, com os espaços deles. Não. É mais difícil. Exatamente. É mais difícil. Carlos começou a fazer jiu-jitsu há cerca de 3-4 anos. É atualmente campeão do Grand Slam de jiu-jitsu. Yeah. London Open. Yeah. Do momento em que começaste a competir, do momento em que teu amigo te convidou para ir ver a competição dele, até o momento em que foste campeão, dá a fazer um resumo disso? Dá. Porque, então, como é que foi isso? Foi logo, como eu disse, ele competiu num domingo, eu apareci lá na segunda-feira. Tem piada que eu, pronto, nunca vesti kimono, não vesti nada, e eu estava naquela, como é que eu vou amarrar a faixa? Então eles amarraram a faixa e eu fiquei ali, ok, não vou me lembrar. Então amarraram a segunda vez, no dia seguinte, e depois disseram: olha, tens uma semana para aprender a amarrar a faixa, caso contrário, olha, vais começar a fazer aqueles castigos, flexões, Então o que eu fiz foi ao YouTube, comecei a ver, amarrei, pronto. Esse foi o meu primeiro desafio. Porquê? Porque 90% das pessoas que vão lá não sabem amarrar a faixa, então o primeiro desafio vai ser amarrar a faixa. Depois disso comecei a treinar, treinei, mas eu sempre fiquei com aquela coisa da competição. Porquê? Porque é um desafio para mim, ou seja, eu não sabia as regras, mas eu estava a gostar daquilo que eu estava a ver. Então eu fiquei ali a treinar com eles. Depois, passado uns 9 meses, eu falei com o meu treinador, com o Lúcio Sérgio, grande abraço para ele. Treinei e depois disse assim: Lúcio, ele: oi, então olha, eu queria competir. Ele olhou para mim do género: não estás preparado? Porquê? Porque eu ainda só tinha um grau na faixa, ou seja, depois mais à frente eu explico como é que funcionam os graus das faixas, ainda só tinha um grau, ou seja, era muito cedo. Ele chegou e disse: não, mas espera um bocadinho. Eu disse: olha, Lúcio, não, estou com fome, eu quero competir. Ele: tá bem, deixou-me ir competir. E eu lembro desse dia. Porquê? Porque a minha primeira competição foi 5 dias depois do meu filho ter nascido. Então fui competir e eu não sabia nem as regras do peso, não sabia nada. Eu cheguei, eles disseram que tinha que estar num peso e eu estava 2 kg acima, e eles disseram que para estar nesse peso tinha que baixar, e depois quando eu baixei muito. Então eles disseram que já que eu estou a baixar, mais valia baixar uma divisão abaixo.
Só que assim, a divisão abaixo era nos 74. Agora imagina eu com quase 1,90m com 74 kg. E não, mesmo assim, no dia da pesagem estava com 800 gramas acima. Ou seja, fui correr quase 1 hora. Cheguei na hora da competição, estava a desfalecer. Eu acredito que se tu me superasse eu caía, mesmo, porque estava mesmo morto. Então, obviamente perdi da luta e estava frustrado. Então fiquei já com aquela coisa na cabeça, perdi, ok, então deixa-me começar a ver mesmo como é que é o jiu-jitsu. Comecei a treinar. Depois a minha segunda competição foi em agosto, lá ganhei a minha primeira medalha. Depois a partir daí fui subindo gradualmente, ganhei a medalha de bronze, depois prata, ouro e pronto, o resultado está aqui 4 anos depois. Na escolha da Guiné-Bissau, ou seja, o pessoal que convidou nunca pôs assim hipoteticamente, ele é Tuga. Não. Eu nunca me identifiquei mesmo aqui em Portugal, nunca me identifiquei como português. Há uma coisa que lá no Reino Unido fazem muito, que é quando vais para lá dizem, tu és português. Eu digo, não, sou guinense. Pronto, é uma coisa mesmo que é para me afirmar, sou guinense. Okay. Pronto. E eu aqui nunca me identifiquei, apesar de eles dizerem aquela coisa, mas falas diferente, és diferente. Não, sou guinense. Ou seja, da mesma maneira que vocês pensam que todos os africanos são iguais, é da mesma maneira também que há africanos como eu. Portanto, eu sou guinense, eu sou africano. Portanto, é uma questão mesmo da afirmação daqui. Certo. E como é que a Guiné foste agora premiado ou homenageado? Sim. Por um dos sites Nosso Adjunto. Nós está junto, que é um site, uma plataforma online que dá visibilidade aos guineenses. As coisas estão a acontecer, não era isso que esperavas. Qual é a tua situação de emoção? Sinceramente, no momento que eu ganhei, porquê? Porque pronto, é a segunda medalha internacional que eu ganho. E pronto, quando eu ganhei, o que eu noto é nós treinamos, passamos aqueles meses ali tipo de sufoco, por assim dizer, porque é para controlar o peso, as dietas, os treinos. E depois chega a hora da luta, tu ganhas aquela êxtase, mas passado umas horas ou uns dias já aquela emoção passa. Mas esta foi diferente, porque no momento que eu ganhei, recebi logo um convite para fazer uma entrevista, fiz, a entrevista foi para o ar e a partir dali mudou, 180. Parabéns, Edi, porque pronto, o meu nome já em casa tratam-me por Edi. Parabéns, Edi, homem, parabéns, felicidade, orgulho guinense. E em termos de visibilidade, quanto em Manchester, quanto em Portugal, quanto na Guiné-Bissau, como é que estás? Pronto, na Guiné-Bissau, são os meus primos, estão ali, estão a mandar mensagem, estão a dar-me feedback das pessoas lá, da população lá. Em Manchester, no entanto, só mesmo na academia, mesmo que já começam a ver como estrela e tudo mais, já começam a dizer passes como celebridade, dizer. E pronto, por vezes também, que é para, só naquela brincadeirazinha, vão dando aquela massa de mas é a celebridade. E pronto, aqui foi mais. Aqui também houve um dia que eu fui à Quinta do Mocho, fui lá ver os meus primos meus e meus amigos, em que as pessoas também me abordaram e pronto, e disseram, olha, estás a fazer um bom trabalho, estás a representar a Guiné, nós vimos no site e pronto, obrigado pela força que estás a dar e pronto. Tem por acaso de uma forma geral tem tido um bom feedback, que até eu fico já assim com medo e fogo. Tanto amor, tanto carinho, eu digo fogo, já nem sei como é que é de agir. E a tua mãe, com o desporto? A minha mãe fica-lhe a gozar, porque ela ao início dizia, ela sempre foi daquelas que, tanto no futebol como agora no jiu-jitsu, então ela evita ver mesmo. E aquele vídeo que eu te mostrei, ela não quis ver. Não quis ver aquela situação do braço, ela disse, olha, para que eu não quero ver. E no futebol ela foi ver umas 2 ou 3 vezes e ela também não gostou muito por causa dos choques e tudo mais.
Mas ela sente-se orgulhosa. Eu agora fico-lhe a gozar porque ela dizia assim: estás a ver? Tu ficaste-me a bloquear o caminho no futebol, agora estás a armar tipo a mãe do Cristiano Ronaldo, tipo a Dolores, ficas aí a exibir-me em tudo quanto é sítio. Mostra assim: olha, o meu filho está aqui, o meu filho ganhou, não sei o quê, meu campeão. Eu disse: está bem, pronto. Está toda babada, está toda babada. Tanto ela como o meu pai, mas o meu pai é mais reservado, não. Acho se há um pai africano reservado, com cara de meu pai Guiné. É mesmo, pai Guiné. Ele só disse: olha, parabéns, boa. Não há mais aquela coisa. Não, meu orgulho, não, estou a dizer, não. Boa, parabéns. E acabou, mudou o assunto já. Passou o papel. O pai Guiné tem aquela cara de pai mau. Irmão, na tua estrutura familiar, sim, imagina amigos, companheira, como é que é? Imagina, de repente ela é namorada ou mulher de um gajo anónimo que faz as suas cenas, estás a ver? E em uma semana é namorado ou mulher de um gajo que aparece nas revistas, que dá entrevistas, que recebe mensagens. Como é que geres essa cena? Eu por acaso, a Vera, a minha namorada, a minha noiva, ela é super tranquila nisso, ela não me estressa muito, só fica a mandar, volta a mandar aquelas de boca assim: estou-te a ver, estou-te a seguir, vê lá a tua vida, tipo do género, vê lá, não vais morrer. Não estiques muito, brincar, mas não te estiques. Mas não, brincando, falando agora a sério, ela não é assim muito. Pronto, apoia muito, por acaso, é compreensível, porque não é fácil teres um companheiro a sair numa sexta-feira a voltar num domingo à noite e tu ficas ali à espera, ou senão todos os dias vai treinar, chega a casa às 9 da noite, ou seja, em vez de sair do trabalho para casa, não, sai do trabalho para o treino, só depois é que vem. E pronto, aqueles fins de semana que nós podíamos sair, espairecer, agora tem que ser tudo sacrificado em nome do treino. Então só tenho a agradecer mesmo, nesse aspecto tenho a agradecer mesmo o companheirismo, o apoio que ela tem-me dado, e pronto, Em termos profissionais, estás mais pressionado? Sentes-te mais pressionado? Sentes tipo que agora, ou seja, se antes tinhas tipo aquela, sei lá, na hora de jantar, não, foda-se, vou comer esse mambo, agora tipo estás mais regrado, como é que é? Tipo? É assim, eu como de tudo um pouco e como que nem um condenado, mas isso é verdade, principalmente arroz. Isto é uma coisa que a Vera detesta, me diz que eu como muito arroz. Eu disse: quem mandou casar com guinense? Se casasses com outra raça podia ser diferente, agora guinense tens de contentar com arroz. Queres, não queres? Mas falando a sério, não, eu por acaso quando chego a todas as competições, porque agora com a idade eu comecei a ganhar mais peso, então chega uma altura que eu comecei nos 74, como eu disse, a minha primeira competição foi com 74, eu agora estou a competir nos 85 e eu não quero subir para a próxima categoria, que é os 92. Porquê? Porque aí queria dizer que eu tinha que perder pelo menos mais um ano ou dois para o meu corpo habituar ao peso e para conseguir ganhar força suficiente para as lutas. E foi uma tarefa bastante difícil quando eu cheguei aos 85 para conseguir adaptar ao corpo e à força das lutas. Então estou a procurar manter-me nos 85, treinar e pesquisar mesmo. O ritmo de treino é todos os dias? Eu procuro fazer o jiu-jitsu pelo menos 3-4 vezes por semana e o ginásio, que é para complementar. Portanto, praticamente é todos os dias. É como eu disse mesmo, saio do trabalho, treino. Se não é treino do jiu-jitsu, é treino de ginásio. E sim. E agora nas férias, como é que funciona? Agora no Natal. Começou. Agora no Natal não dá. Natal para mim é sagrado. Pelo menos o ano passado foi o ano que o meu primeiro europeu e eu detestei mesmo porque não podia comer nada. Eu via bacalhau, via leitão, via os bolos, eu ficava ali tipo, só comer um pedaço de cada e é frustrante mesmo. Isto é a pior coisa, que tu tens que competir logo em janeiro e tu sabes que é depois da quadra festiva, então não dá.
Profissionalmente, como é que estão os teus planos? É assim, a nível desportivo... Desculpa, o pessoal do Jiu-Jitsu pode ir até os 50 anos lutar, né? A vida toda. Yeah. A vida toda pode ir até aos 100 anos. É que conta os quilos. Sim, só tens que, desde que tu consigas manter nas categorias que tu queres lutar, podes ir até às 500 que se quiseres. Yeah. Mas pronto, eu não me vejo, sinceramente. Eu no Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu para mim é um estilo de vida. Infelizmente não posso encarar como um modo de vida dada a altura que eu comecei a fazer. Então eu quero praticar o máximo que puder, mas também gostaria honestamente de começar a implantar o Jiu-Jitsu em África, nomeadamente na Guiné. Começar na Guiné, começar a criar novas oportunidades para as pessoas de lá. Eu gostaria que eles não visem só o futebol como uma fuga, entendes? Porquê? Porque geralmente em África as pessoas veem o futebol como uma opção para vir para a Europa. Eu gostaria que eles tivessem mais opções para encarassem o Jiu-Jitsu como uma delas. Então pronto, isso é um projeto que podemos ver a médio e longo prazo. Em termos de competição, rende dinheiro, é mesmo love só? Não, é mesmo só love. Não, estamos a falar no geral mesmo, a nível geral. No Jiu-Jitsu no geral? No geral. É um desporto que rende alguma guita, podes viver só disso? Há atletas que vivem só mesmo do Jiu-Jitsu, mesmo das competições do Jiu-Jitsu, mas isso são atletas já de topo, mesmo faixas pretas já que estão mesmo no ranking que vivem disso. Caso contrário, são atletas que abrem academia, depois criam seminários, aulas privadas e usam as competições como uma plataforma de se promoverem, de se autopromoverem, porque não faz sentido teres um professor de Jiu-Jitsu que não compete e vai-te dizer uma técnica que ele nunca aplicou e não sabe como é que essa técnica vai sair. Então é uma forma de se promover que eles fazem isso. Agora, a momentos de curiosidade agora no fim, qual é a diferença entre o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu brasileiro? Um é com sotaque, o outro não? Não, o Jiu-Jitsu japonês, eu também tive essa curiosidade e ainda tenho. E o Jiu-Jitsu japonês ainda envolve mais, digamos, o Karate, envolve mais o striking, entendes? Porquê? Porque o Jiu-Jitsu japonês é uma forma mais agressiva, ou seja, é uma arte marcial usada pelos samurais, que eles, quando perdiam as armas, as suas espadas, então eles usavam isso como uma forma de autodefesa, para se defenderem. Enquanto o Jiu-Jitsu brasileiro, que foi fundado pelo Hélio Gracie, e ele era dos irmãos, era o mais franzino, era o mais fraco, então a filosofia dele era não deixar levar, não deixar de ser levado dos irmãos, então ele usava isso como uma forma que é para se proteger. E através dessa arte os irmãos viram a eficácia da arte dele e começaram a praticar, e daí deram origem para a arte marcial que estamos a ver hoje em dia. Que acabou por ser um bocadinho, mais popular, tornou-se mais popular que o Jiu-Jitsu tradicional. O próprio tradicional, sim, de uma certa forma. E tem piada que acho que foi uma semana ou duas antes que foi feito um documentário, porque o Jiu-Jitsu brasileiro cresceu, é mundialmente conhecido, mas nos Estados Unidos é uma coisa do outro mundo. Então o que é que está a acontecer agora? Os americanos estão a querer entrar agora numa nova arte que é o American Jiu-Jitsu, ou seja, o Jiu-Jitsu americano, que honestamente até ao momento não difere nada do Jiu-Jitsu brasileiro. É só apropriação. É, exatamente, mas eu vejo que eles usam mais o Jiu-Jitsu sem kimono, porque nós temos essas duas vertentes, temos com e sem kimono, em que o Jiu-Jitsu sem kimono para eles é mais eficaz porque eles têm o passado, têm a vertente do wrestling. Yeah. Ou seja, para eles é muito mais fácil do que o Jiu-Jitsu com kimono. Certo. Então, no Jiu-Jitsu com kimono, que eles fazem, pelo menos um deles faz, que é o Keenan Cornelius, que ele usa a lapela. Ou seja, a técnica da lapela, ou seja, ele enrola-te com a lapela e tu ficas ali imobilizado. Pronto, que ele pode fazer o que bem entender, faz parte, ou seja, estás numa posição de cima, passas de baixo, passas para cima, ou finalizar-te, que para ele é muito eficaz, mas de uma regra geral é Jiu-Jitsu brasileiro, não muda nada. Outra curiosidade, vê-se muita gente a emigrar de desportos como o Jiu-Jitsu para os MMAs e essas coisas todas. São coisas que passam na cabeça toda, é realmente um upgrade, porque é realmente onde dá dinheiro, aquela luta,
luta? Sim. Estás a ver? É um upgrade natural ou é mesmo a busca de uma safa financeira? Pelo menos da minha parte, não vai haver esse upgrade, eu garanto, porque já não me estou a ver pronto, no site. E nunca foi um desporto que me fascinasse. Apesar de fazer taekwondo, mas era só mesmo pela arte, pelas demonstrações de técnicas, nunca foi pela competição. Mas MMA eu posso garantir que não me fascina nem um pouco. E relativamente aos mais jovens, sim, porque lá está, é jovem, tu queres aquela emoção da luta. E o jiu-jitsu é bonito, é uma arte bonita, a competição é boa, para quem entende é boa, mas é um tanto parada, entendes? Não é uma arte que tu possas sentar e ver horas a fio, a não ser que tu pratiques, que tu entendas, mas para quem não entende e queira ver, vai ficar ali 5 minutos ou 10 minutos a ver e não vai entender nada. Então o MMA para eles tem aquela emoção que eles procuram num jovem. O jovem procura MMA, é o desporto. E se tu não tiveres o MMA, se não tiveres o grappling, ou seja, o jiu-jitsu ou o wrestling, dificilmente vais estudar, porque atualmente a maior parte dos campeões têm grappling. Tu vês o caso do McGregor e do Khabib, em que eu digo mesmo que em termos de grappling, para mim o Khabib ganha tudo e todos. Não vi nenhum, desde que eu vejo o MMA, não vi nenhum lutador com grappling igual do Khabib. Não vejo, nem o John Jones tem esse grappling, essa qualidade de grappling. E ele ganhou o McGregor, que em termos de striking também não há nenhum atleta com uma precisão como ele. Tu vejo, não sei se viste a luta do Aldo, ele e o Aldo foram 13 segundos em que ele só deu um soco certeiro, o Aldo caiu, acabou ali. Então tu vês que tu tens que ter a base do grappling no MMA, caso contrário, se apanhares um gajo bom como o Khabib, não te safas. E é a transição normal. Ok. Última curiosidade, vamos deixar Carlos e curtir o resto do ano. Sim. Como tu esperas, ou o que tu esperas desse 2021? Uau. As tuas expectativas estão focadas na saúde, como já tens. Isso eu ia dizer, como abriste, acho que todo mundo está a ficar em casa. Estás a ver? Acho que as pessoas já sabem ficar em casa, já criaram entretenimentos de ficar em casa. Estás a ver? Quem não se separou nesse ano já não se separa mais. Há estudos que dizem que o nível de separação foram 53%. Casais. Olha aqui no Reino Unido foi até violência doméstica disparou. Nível de suicídio disparou também, depressão, porque está fechado em casa. E as pessoas não sabiam como lidar com esta situação, que de facto ninguém sabe como é que é possível tu ficares praticamente um ano fechado em casa. Toda a gente sonhava, é aquela coisa que toda a gente sonha no trabalho. Mal posso esperar para ficar, eu dava tudo para ficar um mês em casa, mas acabam por ficar um ano e já estão desesperados, ou estão mortinhos para ir trabalhar. É daquelas coisas que tu dizes, cuidado com o que desejas, porque nem sempre corresponde ao que queres. É verdade. Então, pronto, é difícil, foi muito difícil. Foi muito difícil para nós lá. Eu não sei como é que vocês estavam cá em Portugal, mas para nós foi um desafio. Foi um desafio que, graças a Deus, conseguimos superar. E 2021, o que é que eu posso pedir para além da saúde e que as coisas se abrem? Eu só quero voltar a treinar, porque ainda não, desde que isto começou, só treinei 3 meses. Só treinei 3 meses e tinha uma competição programada em novembro, o Mundial de Novembro não foi cancelado por causa da pandemia. Se Deus quiser vai ser em fevereiro e vamos ver no que é que vai dar, mas honestamente quero competir o mais que puder, quero relançar os meus projetos o mais rápido possível e superar isto tudo. É como eu disse há pouco, tenho projetos para a Guiné-Bissau a nível de jiu-jitsu e que eu gostaria que, se tudo correr bem, que eu levar avante a isso. Não peço muito porque, como eu disse, temos de estar grato com aquilo que temos. Certo. Então, uma vez que já tenho saúde, uma vez que estou a ter a oportunidade de cumprir aquilo que eu posso fazer a nível de trabalho, estou a sustentar a minha família, estou a sustentar os meus filhos, estou a sustentar a minha noiva e eles estão bem, estou a pagar as minhas contas, não peço muito mais, só peço saúde e que consiga concretizar os meus objetivos no próximo ano. Vamos ter atleta guinense nas Olimpíadas?
O jiu-jitsu, pronto, não é possível porque ainda não está nas Olimpíadas, mas temos a Tassiana Baldé. Ela ganhou, para já, antes de mais, tenho que dar os parabéns porque ela ganhou medalha de ouro no Campeonato Africano, a 7ª medalha de ouro, é obra. Uma atleta guineense ganha 7 vezes medalha no Campeonato Africano e ela, neste momento, assim, nos esportes de combate, ela e o Augusto Midana são os nossos representantes do momento, que eu tenho conhecimento. E já estás de olho em competições africanas também? Eu neste momento eu por acaso estava interessado porque esta competição que eu ganhei, a organização, eles têm em Angola. Okay. E acho que de momento que eu tenho conhecimento é só em Angola que eles têm. Eu por acaso gostaria por acaso de competir no continente africano e gostaria que houvesse mais competições no continente africano para os nossos atletas terem essa oportunidade, porque há muita qualidade lá, muita qualidade. Nós temos história em combate. Por exemplo, Senegal tem uma arte milenar, que é o wrestling deles, que é o luto. Então, isso para nós é normal. Qualquer africano sabe lutar. Isso é normal mesmo. Quedas é connosco. Estrangulamentos é connosco. Portanto, não há como fugir. Nem tivemos 500 anos para nos preparar. Foram 500 anos a nos preparar. Estás a ver? Nós temos isso. E essa arte está em nós mesmo. O desporto de combate está em nós. Portanto, se nós criarmos essas oportunidades, se nós criarmos esses alicerces, até mesmo entre nós, não precisamos de esperar que as pessoas tragam de fora. Se nós conseguimos reunir essas condições para criar essas oportunidades, é só uma questão de tempo para começar a dar frutos. E se nós dermos esses frutos, vais ver que as pessoas de fora vão querer também aproveitar-se. Com certeza. E com certeza que se criarmos a base em África, vai ser um desporto rentável, sem depender de outras instituições. Sem dúvida, mas é essa a mentalidade que nós temos que começar a criar entre nós. Porque nós temos que deixar de pensar que as soluções vêm de fora. Porque nós temos as soluções todas cá dentro. Porque as soluções nós vemos no mundo. E pronto, desviando de novo do tema, mas eu vi um artigo interessante em que uma senhora da Serra Leoa chegou numa palestra e disse: eu venho de um país que é considerado pobre nas organizações internacionais, mas que fornece toda a matéria-prima para o mundo todo. Alumínio, bauxite, diamante, ouro, lítio. Serra Leoa fornece isso tudo. Tem Serra Leoa, tem o Congo, mesmo a Guiné também fornece bauxite e alumínio. Guiné, nos anos 90, era o segundo maior produtor de alumínio. Para o mundo todo. Estás a imaginar que é aquele país pequeno a produzir alumínio para o mundo todo? Mas, no entanto, é um dos países mais pobres, mais instáveis. Então tu vês que, tipo, nós somos pobres, mas, no entanto, as soluções estão lá, que eles vão buscar. Então, mas porquê que nós não paramos e analisamos como é que nós podemos usar esses recursos para vender e nós mesmos estruturarmos a nós mesmos? Como é que nós não conseguimos ser autossuficientes? É uma coisa que eu fico a pensar, e desculpa lá estar a desviar de novo do tema, mas é um tema que não é sensível. Há quem diz que falta coragem, há quem diz que o pessoal que deu a independência em África tem que acabar para dar oportunidade, porque direto ou indiretamente os líderes africanos estão todos muito associados à independência dos países. Sim, mas está bem, eu concordo com isso. Pronto. E fora todo o esquema de corrupção, mas as coisas estão a mudar e acredito que sim, concordo. Quanto mais de nós tiver coragem, nós temos a oportunidade de estar aqui na Europa, tivemos coragem de descer, mais as coisas vão mudar. Então cabe a nós, estas plataformas como a Bantumé, Nossa Junto, entre outras, tipo, promover isso. Brada, essa é a luta diária. Essa é a luta diária, é por isso que tu és o primeiro convidado de 2021 para o Bantumé Podcast, 4ª temporada, episódio 1. Eu falei com Carlos Njai. Obrigado. Um guineense residente em Manchester, e que vocês derem o salto no nosso site, vão encontrar muitos artigos sobre ele. Se forem ao YouTube, vão encontrar o nosso irmão a dar porrada de verdade. Estamos juntos, malta. Abraços. Peace.